Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia e estamos no 11ª decisão. 12 decisões que mudarão a sua vida e de todos aqueles que fazem parte dela. Decisões decidem destino. E você tem percebido que ao longo do caminho, tudo isso que foi falado faz todo sentido, não é mesmo? Eu garanto que as decisões que você foi tomando foi trazendo melhoria para você e para todos aqueles que fazem parte da sua história. Tenho certeza, porque tudo que foi falado aqui foi a verdade. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Impossível você estar meditando na palavra dele, que não alcançou o caminho certo, que não alcançou a verdade e que não alcançou a vida, gente. É impossível. Ele é verdade, aí não mente. Se ele disse, então ele vai cumprir. Para isso, temos que estar nele, no caminho. Então vamos lá. 11ª decisão. O que essa decisão vai mudar a nossa história, a nossa vida? É forte ela, hein? Vamos lá. Cumpra princípios. Isso mesmo, cumpra princípios. Olha só, aqui tá cheio de informações de princípios. Eu vou dizer algumas para você, porém, quando você meditar, o Espírito Santo vai trazer outras informações. Lembrando que a palavra de Deus vai se renovando a cada manhã. Olha só. Aqui foi cumprido o princípio de lealdade. Vocês lembram quando Noemi disse para Ruth, para Orfa, que o Senhor seja leal com vocês, porque vocês foram leais com os falecidos e comigo. Olha o princípio da lealdade. Fidelidade. Quando Ruth vai lá em Noemi e fala, onde você foi, eu vou, onde você morreu, eu morrerei, onde você for sepultado, serei sepultado, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Fidelidade, né? Vamos lá, aliança, um voto de fidelidade. Isso é um princípio, hein, gente? Outro princípio que a gente aprendeu aqui também na palavra do Senhor, nos 4 capítulos, a obediência às ordenanças, obediência à liderança. Sim, Ruth nos ensinou o quê? Que ela ia atrás dos cefeiros, ela obedecia à liderança. Olha, agora você pode beber água. Boaz falou para ela, ela ia lá e bebia água. Então assim, gente, ela respeitava as lideranças. Noemi falava, minha filha, faça isso. Ela ia lá e fazia. Troca de roupa, toma banho, se perfume. Ela obedecia às lideranças e à ordenança. Veja só, isso é um princípio. O que Samuel falou para Saul? Ei, Saul, por acaso Deus tem prazer em sacrifício? Não, Deus tem prazer na obediência. Deus quer que você obedeça. Gente, isso é um princípio. E olha, é um dos maiores princípios, tá? Porque Jesus mesmo falava, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Ou seja, eu vim para obedecer. A obediência, você que é pai, você que é mãe, você que cuida de alguém, você que é patrão, seja o que for, você entende que quando alguém obedece a ordem que foi dada, não questiona, né? A pessoa que não questiona vai lá e obedece aquela ordem que acompanha princípios também, né? Nós estamos falando nós estamos falando do que faz parte do princípio. Uma ordem, alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, que vai fazer o mal para alguém, que vai trazer prejuízo para alguém, que vai enganar ou mentir. Não, isso está fora. Nós estamos falando de ordenanças que estão na palavra do Senhor, e que não vai trazer prejuízo, ao contrário, vai beneficiar alguém legalmente. Aí sim, o Senhor se agrada, e aí sim o favor de Deus vem. Meu Deus, tudo muda quando você cumpre princípios. A generosidade é um princípio, nós aprendemos aqui. Nossa, você vê que o tempo todo, olha que interessante o Boaz, quando a Ruth se deita aos pés dele, ele fala, tá bom, eu vou, né, resgatá-lo. Ele falou assim, tem um resgatador na minha frente, eu não posso atropelar as coisas. Olha que interessante. Ele fala assim, ó, no 3:13, capítulo de Ruth, passe a noite aqui, de manhã veremos, se ele quiser resgatar,
Muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Isso aqui é um princípio, gente, que cumpre a palavra. Olha só, gente. Vamos voltar um pouquinho no 12? É verdade que eu sou o seu resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Quer dizer, Boaz não sair atropelando as coisas, não. Ruth, eu quero te resgatar. Quero. Você é uma mulher virtuosa. Olha só o que diz no anterior. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Pensa bem. E por que ele faria tudo o que Ruth pedir? Por que será? Porque todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ei, não é porque você é rica, não, Ruth. Não é porque você é influente, não, Ruth. Não é porque você é amigo de fulano e ciclano, não, Ruth. Não é por causa disso e daquilo. Não, porque você é uma mulher virtuosa, Ruth. É por isso que eu quero te resgatá-la. Mas espera aí, Ruth, que eu não posso te resgatar agora não, sabe por quê? Porque tem um outro na minha frente. Olha o princípio aí, gente. O homem queria resgatar essa mulher, mas tinha outro na frente. Ele não saiu atropelando, não. Espera aí, Ruth, que eu vou resolver essa questão. Passa a noite aqui, amanhã veremos. Aí, ok, vamos lá. Vamos para esse princípio. Então, vamos entrar nesse princípio de Boaz? Isso aqui me animou. Vamos lá. Olha o princípio da obediência às ordenanças e liderança. O que Boaz está me ensinando aqui? A ser obediente a uma ordenança, a ser obediente a uma liderança. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que está escrito lá em Deuteronômio 25. Ruth, eu quero muito. Nossa, gostei de você, você é uma mulher virtuosa. Oh, lembra de Provérbios 31, que é bem depois de Ruth, Mas Ruth já praticava algo que nem escrito estava lá, gente. Provérbios 31 pra gente tem. A gente tem como meditar em Provérbios 31. Mas Ruth, que é a mulher virtuosa, só tô dando uma pincelada aqui, que é a mulher virtuosa. Mas ela tinha uma boa mentora. Essa mentora ajudava ela a crescer na vida. Lembrando da decisão 8, a 8ª decisão, tenha um mentor. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai fazer, porque se fez na de Ruth, por que na sua não faria? Vamos lá, gente. O que acontece? Boaz está dizendo o que para Ruth? Eu quero te resgatar, porém, há uma outra pessoa na minha frente. E eu não vou passar por princípios, eu não vou quebrar princípios, Ruth. Não vou, mesmo gostando de você, mesmo querendo construir uma família. Ei, Boaz era sozinho. Mesmo querendo construir uma família, mesmo querendo ter filhos, porque Boaz ainda não tinha filhos, mesmo sendo velho, Boaz fala para ela: olha, eu sou velho, mas você ainda me queria, né? Que legal. Ele fala essa declaração. Mesmo isso, Ruth, eu não vou passar por princípios, não. Eu vou obedecer às ordenanças. Qual ordenança? Vamos lá, Deuteronômio 25, 5. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver, olha o poder da primícia aí, ó, que a gente falou na aula 10ª, né? O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Olha que forte. Para que o seu nome não seja apagado de Israel. Vamos voltar lá em Ruth. E aí Boaz procura aquele que tinha o primeiro direito, o resgatador, e tem a conversação, você precisa ler. Aí ele fala isso no 5, capítulo 4, versículo 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi, está fazendo a proposta para o resgatador. Olha o que ele fala. Se não,
No 4, pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgata. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Olha aí Boaz se colocando no lugar. Quem tem direito primeiro é você, depois eu. Então, primeiro, aí ele fala, se você quiser, pode resgatar, esse é seu direito. Aí o homem vai e cresce, né? O primeiro resgatador. Eu a resgatarei, respondeu ele. Aí Boaz vem e diz, porém, olha só, porém lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Lá em Deuteronômio 25, o irmão teria que manter o nome do falecido na herança, o primeiro filho, vocês estão lembrados. O que o homem diz? O que o primeiro homem diz, ao que tinha o direito? Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois porém em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Olha aí. Ele colocou a propriedade no lugar da pessoa, em primeiro lugar. Ele não olhou para a viúva. Ele não olhou para a situação que havia pessoas ali que precisavam de um cuidado. Não, ele olhou as posses. O primeiro resgatador. Isso aqui traz uma informação muito grande para mim e para você. O primeiro resgatador é aquele que você procurou antes de procurar Jesus. Ele não estava preocupado com você, não. Não. Ele estava preocupado com as posses, com as terras. Ele estava preocupado com o nome dele. Não se engane. Não. Por isso que a palavra, o Jesus é o caminho, a verdade. Só nele você consegue ter a verdade de tudo. Olha aí o Senhor revelando uma verdade. Quando você foi procurar ajuda em outras pessoas e não em Jesus, quando você foi procurar ajuda em outras pessoas, a não ser no resgatador Jesus, ele só queria não estava pensando só na sua propriedade. Mas na hora que ele via que tinha que cuidar de você na história, não quis. E aí há uma diferença entre o verdadeiro resgatador, entre Boaz e o primeiro, porque Boaz, ele viu o seu lugar e ele não saiu atropelando as coisas. E aí é que tá. Quando você viu que o primeiro resgatador não queria você, queria somente terras, e aí ele pensa, mas colocaria as minhas terras em perigo. Ele desistiu de você. Aí vem Jesus, o seu resgatador, e fala, não importa que o meu nome não seja perpetuado, que é o que Boaz está falando. Porque o primeiro filho pertenceria ao falecido. E se você olhar na história, Boaz teve um único filho. E aí? Boaz estava dizendo, não tem problema não. Não tem problema do meu nome ser perpetuado. Eu quero te resgatar, Ruth. Para quantas Ruths eu estou dizendo agora? Para quantas Ruths o Senhor está dizendo? Esquece o primeiro resgatador, aquele que você recorreu. Eu estou aqui para te resgatar. O verdadeiro, aquele que não se importa com posses, com dinheiro, com seja lá o que for, com bens materiais. Ei, eu quero te resgatar de verdade, eu me importo com você. Ei, Ruth, eu me importo com você, estou aqui por você. E aí vem Boaz e sela isso. No 6, diante disso, o resgatador, nesse caso não poderia resgatá-la, poderia pôr em risco a minha propriedade, resgata você mesmo. Aí vem Boaz, no versículo 8 diz, quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e ao todo o povo ali presente,
Vocês hoje são testemunha de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunha disso. Ei, Boaz está dizendo, não importa se meu nome vai ser desaparecido, importa que eu vou fazer o que é preciso ser feito e te resgatar, Ruth. E ele chama todos aqueles para ser testemunha. Ei, Jesus está aqui querendo te resgatar. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Jesus quer te resgatar publicamente. Não é às escondidas. Não! Jesus quer que todos saibam que você foi resgatado por Ele. Declare isso. Mude o seu viver. Mude as suas companhias. Mude a forma de falar. Mude a forma de agir. Publicamente, Jesus quer dizer para o povo, eu resgatei esta Ruth. Ei, escolha agora. Escolha ser resgatada por Jesus publicamente. Não viva às escondidas. Não. Boaz foi à porta. Boaz chamou testemunhas, os anciãos. Boaz fez isso publicamente, dizendo, eu quero resgatar essa mulher pobre. Eu quero resgatar essa mulher que está em condição de miséria, gente. Essa mulher vinha pegando migalhas no chão. Jesus está querendo te resgatar publicamente uma mulher aqui sem sonhos, sem perspectiva de vida, sem ninguém para cuidar dela, ela que cuidava da sua sogra. E se a sua sogra morresse? Se Noemi morresse, como ficaria esta mulher, me diz? Longe da família, longe do seu povo. Como seria a vida de Ruth? Ei, Boaz quer resgatar essa mulher publicamente, não importa que condição você se encontra. Se está quebrado financeiramente, se está quebrado emocionalmente, se está numa falência de casamento, se está numa falência, seja lá do que for que você tem vivido agora, Jesus quer te resgatar publicamente. Entrega a sua vida a Ele, entrega os seus planos, entrega tudo. Foi o que Ruth fez. Gente, vamos lá. Uma mulher que pegava o que caía no caminho, migalha, se tornou dona da terra. Olha isso. Ruth se tornou dona dessa terra. Você parou para pensar que esses ceifeiros que ela vivia atrás, ela passou a ser a patroa dos ceifeiros. Ela passou a ser a senhora dos ceifeiros. Esse funcionário de Boaz passou a ser funcionário de Ruth. Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque a mulher cumpriu princípios. Impossível você não decidir cumprir princípios e Deus mudar a sua história. Impossível você não decidir cumprir princípios, mesmo você tomando prejuízo. Como assim, Graciela? Ei, Boaz está pondo em risco a sua propriedade. Não foi o que o primeiro resgatador falou? Porei a minha propriedade em risco. Não quero, não. Boaz está colocando a sua propriedade em risco. Mais ainda, o nome da sua família em risco, porque ia ser perpetuado o nome do falecido. Para quê? Por amor. Para resgatar essa mulher, gente. Jesus abriu mão da sua própria vida. Sim, Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Ele abriu mão da sua própria vida para me resgatar. Jesus abriu mão da sua própria vida para resgatar você. Ele fez o que Boaz fez. Eu abro mão de tudo por essa pessoa. E você está aí ainda indeciso? Ruth nunca foi indecisa.
que nós aprendemos no capítulo 1? Noemi e Ruth. Ruth estava decidida. Decidida. Ei, não insistas comigo. E olha só, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida. Você precisa estar decidida como Ruth. Jesus abriu mão da sua própria vida para te resgatar. Boaz abriu mão da sua genealogia, da sua descendência, do seu nome perpetuar para resgatar Ruth. Decida agora publicamente servir a Deus. Decida publicamente, porque publicamente Jesus se sacrificou por você. Não foi isso? Não foi colocado ele num madeiro? Publicamente, sem roupa, se despindo, gente. E eu tenho vergonha de servir Jesus? Eu tenho vergonha de falar que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, como meu resgatador? Não! Ele ficou, gente, praticamente seminu naquela cruz por você. Filho de Deus Pai. Nós estamos falando filho unigênito. O filho de Deus Pai. Deus, ele era Deus. Ele se despiu por você. Então vamos lá. Vamos tomar a decisão publicamente. E Jesus vai nos resgatar. Já nos resgatou. Jesus já nos resgatou. Basta você aceitar publicamente. Amém? Vamos cumprir princípios como Boaz, como Ruth, como Noemi? Vamos cumprir princípios mesmo o seu nome. Você colocando em risco o seu nome. É isso que Boaz me ensina. Mesmo ele colocando em risco o nome dele, cumpra princípios, não passe por cima de ninguém. Se você fez uma negociação e tem 3 pessoas envolvidas, não tire uma pessoa para levar vantagem. Não faça isso. Cumpra princípios. Nem que você tenha que pagar mais caro que isso. Você vai tirar aquela pessoa que te beneficiou? Não faça isso. Cumpra princípios. Se você está sentado numa mesa e quando aquela pessoa levantar, não fale dela. Cumpra princípios da honra, da fidelidade, da lealdade. A pessoa não ouve, mas Deus ouve. Deus é Deus. O Espírito de Deus se assenta em mesas em que a gente não está sentado, hein? Hein? Vamos ver a história aqui de todas as nossas decisões, quando Deus está querendo tirar você de amizades. Sabe por que Deus quer? Porque Ele ouve conversas que você não ouve. Sim, Deus vê planos que você não vê. Pois bem, vamos lá, gente. Vamos dar a voz ao Espírito de Deus. Vamos cumprir princípios e a sua vida vai ser transformada como de todos. Vamos lá. Não teve a vida transformada aqui? Vamos encerrar? Vamos encerrar porque eu tô aqui com muita vontade de ir para a 12ª decisão, porque tudo vai fazer sentido na sua vida. Já está fazendo. Já está. Amém? É isso. Graciela, qual é a minha 11ª decisão? Cumpra princípios. Mesmo que você esteja colocando em risco o seu nome, foi o que Boaz fez, foi o que Ruth fez, foi o que Noemi fez. Cumpra princípios. A Noemi que voltou para a obediência. A Noemi que voltou para o caminho da obediência. Você já voltou, eu creio. Se não voltou ainda, volte. Nunca é tarde. Vamos lá? Vamos orar? O que nós vamos orar hoje, Graciela? Pedir graça. Porque cumprir princípios não é fácil. Lembra? Fácil ler, difícil viver. Escreva aí. Escreva nos comentários. Fácil ler, difícil viver. É fácil mandar você cumprir princípio, mas na hora que você vai ter que abrir mão do seu próprio nome, sabe? Sabe, abrir mão do seu próprio nome para que outro nome seja honrado. É muito fácil ler. Difícil quando sou eu que tenho que fazer isso. Então, fácil eu dizer, obedeça a hierarquia, obedeça a lideranças, obedeça isso. Quando eu tenho que cumprir, não faço. É isso, gente.
Vamos cumprir, vamos fazer o que Boaz fez, o que Ruth fez, o que Noemi fez. Amém? Então vamos pedir o que nessa oração? Graça para cumprir princípios. Graça do Senhor. Obediência e a graça, o favor do Senhor. Lembrando, vamos lá. Deus Pai. Pai de quem? Do nosso resgatador Jesus Cristo. Senhor, derrama graça sobre a nossa vida para que possamos, Pai, cumprir princípios. O Senhor disse que o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência. Obediência é um dos maiores princípios que a gente aprende na Tua palavra. O Senhor quer que a gente obedeça o Senhor, obedeça a instrução, obedeça as pessoas que o Senhor está colocando no nosso caminho, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama graça a cada um que nesta hora tem o coração aberto para cumprir princípios, porém lhe falta graça. Graça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, cada pessoa, que venhamos cumprir princípios, pois sei que chamaremos a atenção do Senhor quando isso começar a acontecer. Porque agora, meu Pai, o desfecho de Ruth, de Boaz, me ensina que vale a pena cumprir princípios, Pai. Sim, o final de Ruth e de Boaz me diz que sim, vale a pena cumprir princípios. Eu te dou graças, Pai. Em nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor por ter nos reunido até aqui. Em nome de Jesus Cristo, falta pouco para a conclusão do teu projeto, da tua visão, da tua ordenança, no qual eu me ofereci, disse eu obedeço, Pai. Senhor, é por isso que eu acho que o Senhor está dizendo isso ao meu coração. Eu cumpri este princípio, o princípio da obediência, quando eu disse para o Senhor, sim, Senhor, é assim que o Senhor quer, é dessa forma que eu vou fazer. E assim eu tenho feito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu dou graças ao Senhor e reveste todos esses com graça. Todo este povo, Senhor, todos estes que estão ouvindo a Tua mensagem, eu apresento a Ti, reveste-os de graça. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, se essa mensagem ardeu no seu coração, não foi eu que falei. Não veio de mim, não foi eu que produzi, não. Eu não tenho esse poder, não tem poder nem para arder o meu, gente, quanto mais o seu. Mas eu quero que você faça algo. Compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem, que precisa cumprir princípios. Talvez a vida dela está difícil, porque até hoje ela não cumpria princípios. Até hoje, porque a partir de hoje, quando ela foi impactada pela palavra, ela vai passar a cumprir. Então, muitas das vezes não sabemos porque estamos vivendo momentos difíceis. Talvez é por causa de um princípio que está sendo quebrado. Você tem cumprido alguns, porém um está quebrando você. E aí o Senhor quer fazer um ajuste, como fez com Ruth. Quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus, eu abro mão dos outros deuses. Talvez somente um princípio está sendo quebrado e por isso está te quebrando. Vamos reconciliar com o Senhor e consertar esses princípios aí? Amém? Graças a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e tudo que leva o seu nome e o seu sangue. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém!